Olá, tudo bom? Está começando o Sobre Política. Hoje o nosso tema é o Sistema Único de Saúde, o que levou à criação do SUS e quais as adversidades para a gestão de uma estrutura como essa. Também vamos abordar as vantagens de um sistema assim. Programas como campanhas de vacinação em massa e transplantes são referências para o mundo. E o desafio da cobertura, qualidade e gestão dos serviços. Quais são as barreiras e dificuldades na hora de garantir que todos os brasileiros tenham acesso ao SUS? Tem ainda o dicionário legislativo, tirando dúvidas sobre o dia a dia do trabalho da Câmara. Fique com a gente, o Sobre Política está no ar. Único sistema de saúde universal e gratuito, voltado a atender uma população com mais de 200 milhões de pessoas. Essa é só uma das definições possíveis do SUS. Há vários sistemas de saúde diferentes no mundo. Em alguns países, o acesso não tem custos, mas, diferentemente do Brasil, a gratuidade cobre somente parte da população e o atendimento a que as pessoas têm direito pode variar. A criação dele foi resultado de um processo que começou na promulgação da Constituição de 88. Ela definiu a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. De lá para cá, já são mais de 30 anos de história. Tempo essencial para moldar o SUS como conhecemos hoje. No Brasil, a saúde é pública. Isso significa que não precisa pagar para ter o acesso, mas nem sempre foi assim. A Constituição do Direito à Saúde só surgiu em 1988, com a chegada do SUS. Antes, só tinha esse direito quem contribuía para a Previdência Social, ou seja, quem tinha a carteira assinada. Então, estamos falando de mais da metade da população brasileira que não tinha acesso à assistência à saúde. Quando você, um trabalhador, um cidadão desses, chegava a um hospital, e teria que ser um hospital filantrópico ou um hospital do Estado, porque os hospitais privados não atendiam quem não tinha previdência social. Então, esse paciente era identificado nessa Santa Casa, nesse hospital público, como indigente. E o Dr. Gonzalo é especialista no assunto. Foi um dos idealizadores do SUS, o Sistema Único de Saúde. No Brasil, mais de 110 milhões de pessoas dependem desse serviço. São consultas, exames, tratamentos, acesso à medicação, tudo de forma gratuita. O SUS tem 3 princípios: a universalidade de todos, a integralidade, que é fazer medicina preventiva e curativa, e a equidade, a busca da construção de mais igualdade. O Brasil é um país muito desigual. Eu moro aqui no Alto da Lapa, onde a expectativa de vida ao nascer é de 85 anos. Se eu morasse em Cidade Tiradentes, que é na mesma cidade de São Paulo, a 70 quilômetros daqui, minha expectativa de vida ao nascer seria de 63 anos. Como explicar uma diferença de 22 anos numa mesma cidade de expectativa de vida? A única explicação é a pobreza. Por conta do SUS, o Brasil se tornou um país de referência de saúde pública. O sistema é considerado um dos melhores do mundo. Para os moradores que usam o sistema privado de saúde, eles também têm o direito de usar o sistema do SUS. O SUS oferece tratamentos de baixa, média e alta complexidade, além de campanhas nacionais de vacinação. Eu gosto muito de viajar e para cada lugar que eu vou no Brasil, que eu adoro conhecer o país, eu procuro uma UBS. Meu marido fala, não, né, Paulo? E aí eu sempre vou lá e que as meninas pequenininhas, eu falo, tá vendo? Aqui em Lençóis tem uma UBS, tá vendo? Aqui em Ilha Grande, uma ilha que não pode ter carro, tem uma UBS e tem um SAMUzinho, que é um carrinho adaptado, né? Lá no Tapajós, a gente tem o Avaré, que é uma unidade flutuante que atende a população ribeirinha e indígena, indo em cada uma dessas populações. E em cada povoado que a gente chega, tem um agente comunitário de saúde. Então, eu acho que um avanço enorme foi esse que a gente fala, né, da capilaridade, quer dizer, que nem os capilares nossos que chega o sangue até a pontinha do dedo, o SUS é assim, ele chega lá até a pontinha. Hoje, a vida do William depende do SUS. Durante a pandemia, ele teve insuficiência renal por conta da Covid-19. Agora,
precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Todo o tratamento é oferecido pelo SUS. Faço fisioterapia, faço acompanhamento, né, no posto de saúde, fisioterapia e passo no neurologista da UES, também pelo SUS. E o que você achou do atendimento do SUS? Excelente, não tenho o que reclamar não. Muito bom o atendimento, fui bem atendido lá enquanto internado, não posso reclamar de nada não. E você acha que se não tivesse o SUS, você tinha conseguido fazer acompanhamento por fora em outro hospital? Acredito que não, porque seria caro para mim poder fazer e eu acho que eu não teria o dinheiro para poder pagar um médico particular. Mas mesmo sendo um serviço público universal, nem sempre o SUS chega para todos como deveria. O atendimento eficaz ainda enfrenta inúmeros desafios, e um deles é estruturar o sistema em um país com tantas diferenças regionais. Porque é difícil levar um médico para uma região muito distante, para uma região que tenha um IDH baixo, por exemplo. Então, o provimento, esse é um outro desafio, o provimento de profissionais que possam trabalhar no SUS oferecendo uma assistência de qualidade. E junto com os profissionais, a estrutura, né? Então, como eu estava dizendo, por exemplo, o SUS é um e é muitos. Porque quando a gente trabalha numa região como a região norte, no Amazonas, a organização do sistema é muito diferente do que em São Paulo. É preciso ter uma unidade flutuante para chegar até as comunidades. Enquanto em São Paulo tem um bom centro cheio de especialistas e as pessoas têm um acesso mais fácil. Um dos caminhos para superar essas dificuldades é o investimento em tecnologia. Alguns passos já estão sendo dados para que o SUS siga como referência mundial em saúde pública. Eu acho que é importante a gente não deixar de enfatizar que ter um país melhor é ter um país menos desigual. E para ter um país menos desigual, os investimentos públicos nas áreas que diminuem a desigualdade, como é o caso da saúde e da educação, são fundamentais. Nós temos que conseguir melhorar o Brasil, fazendo o Brasil continuar crescendo, e, além disso, olhar para o investimento social, um investimento que diminui desigualdade social, como é o caso da saúde. Essa é a tarefa que nós temos nesse terceiro milênio. Matheus, interessante a gente olhar para uma reportagem como essa, pensando em como o SUS deve alcançar todas as pessoas, né? Pois é, Marvin. Quando a gente fala de alcançar todas as pessoas, a gente não está falando só de um indivíduo, mas sim da cidade toda. E da cidade toda, de cidade em cidade, a gente vai formando um país, e o SUS é isso, importante para garantir a saúde pública para o país inteiro. Exatamente. A gente ainda vai falar mais a respeito disso, a respeito dos desafios dos serviços, mas chegou a hora do primeiro intervalo aqui do Sobre Política, a gente já volta. Voltamos a falar sobre política. No primeiro bloco, o tema foi o trabalho do SUS como um todo. Você entendeu um pouco do cenário da saúde pública brasileira antes do SUS e também como ela foi criada. Agora, a gente expande o assunto e entende um pouco do presente. E além do atendimento médico, o SUS também trabalha com outras frentes, como vigilância em saúde e distribuição de medicamentos à população. Serviços que apresentam necessidades diferentes em cada região do país. E para entender um pouco mais disso tudo, a gente conversa agora com a doutora Ilma Ogino. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite de estar aqui contribuindo com vocês. Doutora, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Você passou pelo SUS, já atendeu pelo SUS, e eu queria saber um pouco da relação entre os profissionais do SUS com os pacientes. A gente debateu aqui no nosso programa, né, vimos agora há pouco como é importante o SUS para a saúde pública, e eu queria a sua visão enquanto especialista, enquanto médica do SUS. Como é esse diálogo entre os profissionais e o paciente? Muito bom. Olha, o meu primeiro emprego foi numa UBS lá no interior do Amazonas, então meu primeiro emprego foi realmente no SUS,
foi também a minha porta de entrada aí na medicina. Então, eu tive muito contato com a atenção básica à saúde, e o que a primeira impressão que eu já tive do SUS é realmente que ele traz esse atendimento tentando ser igualitário, né, e tentando transpor algumas barreiras, principalmente as territoriais, né, e as socioeconômicas. E trazendo justamente um pouco dessa diferença, né, você que hoje trabalha aqui em São José, disse que começou numa região muito diferente, se a gente for pensar justamente nessas questões de barreiras geográficas, uma realidade diferente, né? Muito diferente, viu? Quando eu comecei a trabalhar no Amazonas, eu sou de lá, então eu já entendia que era uma realidade um pouco difícil. A gente sabe que lá é um pouco mais distante de tudo, é tudo um pouco mais difícil de chegar. E isso é uma realidade no SUS do Amazonas também. A gente é bem atendido, mas a gente tem algumas certas dificuldades territoriais e de distância, claro. Então, quando eu cheguei em São José, parecia um pouco de um mundo bem diferente, um mundo mais atualizado, viu? Porque aqui na região centro-oeste, a gente também tem esse entendimento e tem essa consciência de que existe uma facilidade, tanto dos pacientes ao atendimento, quanto do médico chegar ao paciente, a parte farmacêutica também, no sistema como um todo. Uhum. Doutora, você teve essa trajetória pelo SUS, viu as dificuldades que existem no SUS e também os benefícios, né? A gente destacou toda a importância do SUS, como ele funciona e como ele funciona direitinho, como cada peça se encaixa, né? E você trouxe aqui essa questão dos desafios. Eu queria a sua opinião em relação a isso, né? Você, enquanto médica, teve essa passagem. O que você acha que a gente precisa para continuar mantendo o SUS com essa qualidade? Como superar os desafios que você colocou aqui agora? Eu acredito, assim, que exista um incentivo muito alto financeiro em relação ao SUS, mas realmente eu acredito também que a parte financeira é um fator decisivo para que a gente consiga passar por essa barreira, principalmente territorial e de alcance. Porque quando a gente tiver mais incentivo, provavelmente a gente vai conseguir investir em mais estruturas, principalmente nessas regiões mais longínquas, mais difíceis dos pacientes terem acesso. E, doutora, aqui no Sobre Política a gente também traz as dúvidas da população, de forma geral, né, Matheus? Para a nossa especialista ajudar a gente a tirar essas dúvidas, responder essas perguntas, né? Vamos conferir a primeira delas? Maria Doroteia Teodoro, moro no Jardim Valparaíba. Gostaria de saber quais foram os benefícios e conquista do SUS e como ajuda na saúde pública. Benefícios do SUS. Gente, atendimento igualitário, sem preconceitos, né? Vendo o paciente, todos os pacientes como um indivíduo, e sem barreiras socioeconômicas, de raça, de opções, claro, né? Isso é um benefício da gente ser visto como um indivíduo, como qualquer um outro. Essa é a proposta do SUS, né? E a gente pensando nessa questão também dos trabalhos do SUS, dos benefícios, a pandemia foi uma forma de enxergar, de entender isso mais uma vez, né? De reforçar para a gente a importância do SUS, campanhas de vacinação contra a Covid-19 no país inteiro, e como você disse, enfrentando todos esses desafios, né? Sim, sim. Todas as políticas de saúde que a gente vê no SUS, elas têm uma forma interessante de prevenir as doenças, como a gente viu, como tu citou agora no Covid-19, né? Mas tantas outras doenças que já foram até erradicadas no Brasil, que a gente não vê mais, né? Tem algumas até que estão querendo voltar, porque as pessoas, né? Agora veio, depois também da pandemia, veio uma onda aí do pessoal que duvida da vacina. Então, algumas doenças que a gente já não via mais, a gente está começando a ver. Então, existe políticas no Brasil do SUS que são importantíssimas. A vacinação, bem citada, é uma delas, com certeza. É isso, vacinação no Brasil sempre foi referência para o mundo. E olha, a gente tem mais perguntas chegando do público. Vamos tirar as dúvidas do público, vamos conferir. Eu sou Florisaldo Gonçalves Fernandes, moro na Vila Ester. Eu queria saber quais os desafios que o SUS enfrenta nos nossos dias. Bom, os desafios que o SUS enfrenta nesses dias atuais, que são alguns também dos passados e provavelmente a gente vai ter que transpor no futuro, eu acredito que ainda seja essa barreira territorial que a gente já citou, tá bom? Existem lugares no Brasil que a gente nem imagina, mas as pessoas passam dias para chegar até um atendimento médico, ou às vezes horas para poder se deslocar de casa até um atendimento médico. Então, eu acho que um dos desafios que o SUS tem que enfrentar e passar é a facilidade do acesso àquele
aquele paciente que está muito longe, muito distante. E o nosso entendimento do que é saúde, ele vai mudando aos poucos, através do tempo, né? Hoje, por exemplo, existe uma preocupação muito grande com a saúde mental, emocional, por exemplo. O SUS também acaba entendendo essas mudanças e passando a atender essas demandas também? Sim, sim. Cada vez o SUS tem se atualizado mais nessas políticas de saúde mental e saúde pública, viu? Inclusive, tem adicionado vários tratamentos que são novos no nosso entendimento agora, a política de saúde ali primária também, tá? Porque prezando a saúde mental do paciente, a gente também consegue evitar várias outras doenças crônicas, né? E vários outros tratamentos mais complexos. Então, sim, está se atualizando, é uma das prioridades hoje em dia que o SUS está trazendo. Uhum. Doutora, o campo de atuação do SUS, ele é muito grande. Muita gente pensa que é apenas a medicação, né, o tratamento, mas vai muito além disso. Também tem a questão da prevenção, tem a questão da distribuição dos medicamentos, a sua própria área de atuação, que é a parte dos ultrassons, né, que é o diagnóstico por imagens, tudo isso está presente dentro do SUS. Eu queria que você falasse um pouco, destacasse esse campo de atuação extenso do SUS, né? Na sua opinião, a população tem noção de quanta coisa o SUS abrange? Às vezes a população não tem tanta noção da abrangência que o SUS tem, mas quando precisa e quando a gente se vê numa situação que a gente vai além daquela atenção primária que a gente conhece na UBS, com certeza passa a ter uma certa consciência melhor, né? O SUS, a gente tem a atenção primária, que normalmente é ali no postinho de saúde, na UBS, aquela porta de entrada. Através dali, os fluxos são divididos corretamente, ou seja, o paciente passa por atendimento, é entendido a necessidade do paciente e ele é encaminhado para o serviço, para o exame, para o médico que realmente ele precisa passar depois dali. Então, além de tudo, ele organiza o fluxo da necessidade dos pacientes, fazendo com que a gente tenha menos doenças crônicas, porque aquele paciente que é atendido, ele passa por uma prevenção, né, também, evitando também os tratamentos complexos, cirurgias e coisas mais demoradas e até mais caras. Perfeito. Doutora, gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Sobre Política. Eu que agradeço, foi um prazer contribuir, tá bom? Eu espero que todos tenham consciência do valor que o SUS tem. Existem alguns caminhos ainda para melhorar muito, mas a gente está no caminho. Perfeito. Matheus, legal a gente entender, ter a noção de tudo que o SUS abrange, né, oferece, mas também o que pode ser melhorado, porque tudo pode passar por um processo de melhoria, né? Exatamente, Marvin. É como a doutora falou, estamos no processo, estamos no caminho. E esse estamos engloba todo mundo, inclui os médicos, inclui o poder público, inclui principalmente nós como cidadãos também fazer a nossa parte, todo mundo juntos em prol de uma mesma causa, Marvin. Sem dúvida. Bom, gente, hora de mais um intervalo aqui no Sobre Política. Daqui a pouco a gente volta. Sobre Política está de volta e hoje o tema é a importância do SUS para a garantia da saúde pública para o nosso país. Exatamente, Matheus, mas a gente começa o terceiro bloco fazendo uma pausa nesse assunto para trazer um pouco das informações sobre os trabalhos realizados aqui na Câmara. Quem acompanha as sessões pode se deparar muitas vezes com uma palavra ou outra que não faz parte do nosso vocabulário no dia a dia, né? Bom, no dicionário legislativo a gente te ajuda com isso. Hoje vamos explicar o que é uma lei complementar. Você sabe o que é e para que serve uma lei complementar? Em poucas palavras, ela é uma lei que complementa, explica ou adiciona algo à lei orgânica do município. Entre as matérias que contemplam um projeto de lei complementar estão assuntos ligados a serviços públicos do município, uso e ocupação do solo e questões tributárias. Ao contrário da lei ordinária, que exige a maioria simples para ser aprovada, a lei complementar precisa da aprovação da maioria absoluta da Câmara. E não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Elas atuam em campos diferentes. Muito legal, né, Marvin? A gente conhecer
o significado de palavras técnicas que são utilizadas na Câmara. Exatamente, coisas que a gente ouve falar aqui e ali, né, às vezes, ou até com uma certa frequência nas sessões da Câmara, como a gente disse, e que é sempre bom saber o significado delas. Muito importante para a gente exercer a nossa cidadania. E olha só, voltando a falar sobre o SUS, que é o tema do programa de hoje, é interessante a gente olhar para o SUS sob pontos de vista tão diferentes. Mas, além da história e da realidade vivida hoje, nós também trazemos no programa os desafios de um sistema como esse. São diferenças epidemiológicas distribuídas pelo país, né, espalhadas pelo país, gestão dos serviços, gerenciamento de finanças, tudo isso faz parte de um trabalho que passa por mudanças constantes e que na outra ponta temos nós, que recebemos o atendimento médico de qualidade. O SUS é muito mais amplo do que a gente imagina. Essas são as palavras do Dr. Luiz Marcos Ribeiro, médico da Santa Casa de São José dos Campos. Ele atende paciente do SUS há anos e diz que o sistema vai muito além dos atendimentos ou da gestão de um hospital. Começa, por exemplo, desde a vigilância sanitária, que vai fiscalizar as farmácias, as padarias, os açougues, supermercados, tudo para ter uma garantia de que os alimentos e outros produtos que a gente consome sejam de qualidade. O SUS começa por aí e passa, por exemplo, pela questão da vacinação. Todas as vacinas são distribuídas gratuitamente pelo SUS. Como essa advogada explica, a saúde é um direito. Todo cidadão tem acesso ao SUS, sem exceção. Todas as pessoas têm direito a tratamento pelo SUS, né? Começa ali através das unidades básicas de saúde, tem tratamentos preventivos, tem tratamentos mais elaborados, tal como transplante de órgãos é feito pelo SUS até para evitar comércio, né, de órgãos, hemodiálise, cirurgias cardíacas, estamos agora na prevenção do câncer de mama, do câncer de próstata, então o SUS tem legislações que visam proteger as pessoas ali que assistem e dar celeridade nesses procedimentos. Mas se na teoria o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, por que será que na prática ele tem tantos desafios? Para os especialistas, algumas explicações podem estar na logística e na gestão das políticas públicas. Existem falta de recursos, mas existem recursos mal administrados. São uma série de questões que interferem, que influem dentro disso. São recursos humanos, recursos materiais, a fixação do profissional, a valorização dos profissionais de saúde de uma forma geral. Pois é, falhas de gestão, falta de valorização, sobrecarga, são várias barreiras. Mas esses problemas, mais aparentes para a população, escondem outros motivos que dificultam a execução eficiente do SUS. As reais deficiências começam na base. A gente fala que a saúde são 3 pilares fundamentais: promoção da saúde, prevenção e tratamento e reabilitação. Então, na promoção, a gente tem o quê? Saneamento básico. Quando você faz saneamento básico, água, esgoto, você está fazendo... Você não sabe quem você está atingindo, mas você está atingindo todo mundo. Quando você melhora a questão até do próprio controle inflacionário, dos alimentos estar mais estáveis, o preço da população alimentar melhor, você vai estar fazendo saúde. Educação. Existem trabalhos mundiais que mostram que o que mais influi na redução da mortalidade infantil no mundo é a mulher escolarizada. E o que resolveria os problemas do SUS? Será que existe uma resposta para essa pergunta? Bom, parece que sim. São uma série de questões envolvidas, desde o que a gente falou, valorização dos profissionais, fixação dos profissionais, qualificação dos profissionais, né? Então, esses profissionais, não adianta você mandar ele para o interior do país e ele nunca ter uma reciclagem. O dinheiro tem que ser melhor fiscalizado, tá? Por isso que é muito importante a participação dos órgãos, tanto dos órgãos de classe, conselhos de medicina, de enfermagem, outros, como da população mesmo, associações de moradores, sindicatos e tantos outros. E algumas soluções também estão ao nosso alcance. Alguns problemas enfrentados pelo SUS, como a superlotação e a falta de leitos, poderiam ser amenizados a partir da prevenção.
A conscientização sobre hábitos saudáveis e a adesão às campanhas de vacinação são aliados da saúde pública. É aquela máxima: prevenir é muito melhor do que tratar. A prevenção dentro do SUS, o que mais se trabalha hoje é o exercício e é o que é mais efetivo, de fato. A gente sabe que a atividade física ela vai trazer aí inúmeros benefícios, tanto de controle motor, controle de peso, melhora sono, melhora a produtividade. Dentro das respostas fisiológicas que o exercício, a atividade física traz, principalmente essa questão da musculatura e essa questão da capacidade respiratória, isso traz inúmeros benefícios: coração, cérebro, rim. Então, o fisioterapeuta deixa algumas dicas e orientações sobre hábitos saudáveis e o que eles podem prevenir. Pensando de uma forma geral, hoje a maioria das cidades tem as estações nas praças com os equipamentos ao ar livre para exercício. Já é um grande benefício, os equipamentos que a gente sempre vê nas praças que estão ali para fazer os exercícios, e ele já traz um resultado positivo. O mais simples de todos é a caminhada. A caminhada é o mais tranquilo. Mas eu gostaria de fazer um pouco de musculação. Um saquinho de arroz, um saco de feijão, o que você consiga ter uma sobrecarga além daquele do habitual. Entre barreiras e desafios, o SUS se mantém como a principal política pública da saúde brasileira há 34 anos e vai continuar. Mas é inegável que ele pode ser melhor, principalmente com ações efetivas do poder público e a nossa colaboração. Se cada um de nós fizer a sua parte, a partir do momento que a gente vai num estabelecimento comercial e percebe que algo está errado, que uma geladeira está deixando descongelar o frango que era para estar congelado, e a gente denuncia isso para a vigilância sanitária, a gente cobra isso do poder público, nós estamos ajudando a construir o SUS. A partir do momento que a gente leva as crianças para tomar as vacinas, que a gente se preocupa com isso, nós estamos ajudando a construir o SUS e perpetuar o SUS. É um processo permanente, é um processo contínuo, ele não vai terminar nunca. Muito legal, né, Marvin? A gente conhecer todos os âmbitos que o SUS atua. Muita gente não sabe, mas o SUS vai muito além de apenas atendimentos médicos. Tem a ver também com prevenção, também com distribuição de medicamentos, e a gente conhecer tudo isso é fundamental para que a gente consiga receber a saúde pública, que é nosso direito. Exatamente, entender os conceitos de saúde pública mudando através do tempo, né? Antes tinha aquela questão apenas do diagnóstico da doença, hoje engloba também saúde física, emocional, mental, tudo isso faz parte dos serviços prestados de alguma forma pelo SUS, né? Com certeza, tudo isso é muito importante. Bom, gente, termina aqui mais uma edição do Sobre Política. Se você quiser rever esse ou outros programas, é só acompanhar a gente pelo YouTube. Lá é o youtube.com/TV Câmara SJC, redes sociais também. No Instagram, TV Câmara SJC, tem muito conteúdo. Acompanha a gente por lá também. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.